Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos neste momento. Então, na continuidade das nossas reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos falar hoje, ainda no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, vamos falar a respeito do item perda de pessoas amadas, mortes prematuras. É um assunto bastante forte, porque aquele que passou por uma situação dessa, que teve a perda de uma pessoa amada, de uma pessoa querida, de uma pessoa próxima, o sentimento dessa separação é muito intenso, é muito forte. E em muitas pessoas chegam ao nível do desespero, ficam desesperadas pelo acontecimento que ceifou a vida da pessoa querida, da pessoa amada, e levou ainda muitas situações onde filhos prematuros, netos ainda muito jovens, também acontecem de perderem a vida, de por uma razão ou outra, de desencarnarem, terem uma morte prematura. Então, para aqueles que permanecem aqui, realmente o sentimento é muito forte. E muitos, diante desse desespero, dessa separação, veem nessa situação um acontecimento que não aceitam. E essa não aceitação leva a acreditar que Deus é injusto, totalmente injusto. E se perguntam, como que Deus permite que o ente amado, o ente querido, e principalmente quando ainda são muito jovens, na primeira idade, vem o desencarne por algum acontecimento outro, como que Deus permite que isso aconteça? Nossa, ele tinha toda a vida pela frente. Sempre nos questionamos a respeito disso. Mas uma coisa é fundamental. Nós estamos desbravando os conhecimentos trazidos e revelados pela doutrina espírita. A doutrina espírita que veio a nos mostrar como que é a realidade espiritual. Como que se processa a questão do desencarne, do retorno do espírito à verdadeira morada? Não podemos esquecer nunca, todos nós somos espíritos. Uma vez reencarnados, nós vamos desencarnar. Uns antes, outros depois. Uns na tenra idade, outros na madureza da sua idade. Mas esse processo é a única fatalidade que realmente existe no nosso mundo, porque nós vamos desencarnar, nós vamos morrer, o nosso corpo biológico entrará em falência e nós, enquanto essência, enquanto espíritos, seremos expulsos do corpo material, carnal, e retornaremos à pátria espiritual. Seremos recebidos por pessoas queridas, por familiares que nos antecederam, por amigos que nos antecederam, pelos nossos protetores espirituais que nos acompanham durante a nossa existência material. Seremos recebidos com grande alegria no plano espiritual. Mas a tristeza para aqueles que aqui permanecem e ficam ainda na experiência material realmente é muito grande. Outro conceito que precisamos afastar da nossa consciência, dos nossos pensamentos, é que não existe a perda. O título do item de hoje é provocativo, porque diz perda de pessoas queridas. Aprendemos que nós não perdemos. Sabe por que não perdemos? Porque não nos pertencem. O filho não nos pertence.
A esposa, o marido não nos pertencem. Os netos não nos pertencem. Nossos pais não nos pertencem. Somos todos espíritos em passagem pela experiência material. E estamos juntos aqui na condição de família, na condição de amigos próximos, pessoas queridas, todos em momento de aprendizado, burilamento dos relacionamentos, dos nossos sentimentos. Quando retornamos à pátria espiritual, pelo advento da morte do corpo físico, nós não perdemos o nosso filho, nós não perdemos os nossos pais, a nossa esposa. Simplesmente fomos separados. Um permanece no plano material e o outro retorna ao plano espiritual. Estamos muito mais próximos do que nós podemos perceber aqui, enquanto nós vivemos. Porque aquele que retorna ao plano espiritual, ele está livre dos laços que o prendem à matéria. É lógico que existem casos específicos, diferenciados, e nenhum é igual ao outro. Mas, de maneira geral, quando retornamos, nós nos libertamos da matéria. Na condição de espírito, temos uma liberdade muito grande. Podemos estar, visitar, vir constantemente à presença ou naquele ambiente familiar que nós habitávamos anteriormente, onde existíamos com o corpo material. Agora estamos numa outra realidade. Então, filosoficamente falando, e de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita, não existe perda. Não existe perda nenhuma, apenas uma separação. E essa separação é momentânea. Diante desse aprendizado e desse conhecimento que nós estamos adquirindo agora, nós não temos razão para ter aquele sentimento de achar porque Deus fez isso comigo. Ou que Deus é injusto, por que tirou aquela pessoa querida daqui? Por que me deixou sozinho aqui? Afastemos esse sentimento, porque ele só serve para nutrir o sentimento de revolta. O sentimento de revolta que nos prejudica. Através desse sentimento nós produzimos maus pensamentos, irradiamos pensamentos de não aceitação, de mágoa, de tristeza. E o ente amigo que retornou à pátria espiritual, ele vai receber todo esse sentimento. Se nós realmente amamos aquele que partiu e que retornou à pátria espiritual, e que um dia nós também vamos retornar e estaremos juntos, se nós realmente amamos essa criatura, esse familiar, esse amigo, nós temos que passar pelo luto da separação da maneira mais equilibrada possível. Não estou falando aqui sem sentimento algum, não é esse o objetivo. Todos nós sentimos. Quem já passou sabe o que eu estou falando. Quem não passou, um dia vai passar. Mas passar por esse momento, esse luto, esse tempo, com realmente o sentimento de separação, até de perda, mas compreendendo que a revolta não pode se instalar em nossos corações, porque prejudicamos a adaptação daquele espírito que retorna ao plano espiritual. Se ocorreu o desencarne do familiar, do amigo, de maneira prematura, é porque existe uma razão de ser. A justiça de Deus atua em todos os acontecimentos da nossa vida. Nossa, mas que Deus injusto é esse? Que pecado! Que não deu tempo
daquela criança, daquele jovenzinho, fazer alguma coisa que lhe levasse a essa situação, a esse desencarne tão trágico? Realmente, não deu tempo. Mas nós não podemos esquecer que somos espíritos. Mesmo aquele que desencarnou de maneira prematura, o espírito que estava ali encarnado, ele é muito antigo. Assim como nós somos muito antigos. Passamos por muitas experiências. Aquele amiguinho também, na condição espiritual, passou por inúmeras experiências. E se veio a necessidade do desencarne prematuro, é porque tinha um motivo de ser, porque o Pai não é injusto e Ele não quer o nosso sofrimento. Que pai quer o sofrimento dos seus filhos? Podemos imaginar que Deus retira um filho em tenra idade para levar o sofrimento dos pais como punição? De maneira alguma. Esse sentimento, essa ideia, não tem razão de existir em nossa mente, em nossa cabeça. Precisamos ampliar o nosso modo de entender. Porque se Deus é Pai, Ele não quer o nosso sofrimento. Se algo aconteceu, é porque tinha um motivo de acontecer. Nós não sabemos hoje o que levou à morte prematura de um ente querido. Não sabemos. Mas um dia vamos saber. Nós vamos tomar conhecimento de todas essas situações. O que precisamos hoje, passando por essa experiência, é buscar o equilíbrio emocional e nos apegar à fé que temos em nosso Criador. A fé que temos em Jesus, que esteve aqui entre nós e nos ensinou tantas coisas. E disse para a gente que a vida continua. E deu o exemplo que a vida continua. Então, nós precisamos ampliar a maneira de enxergar a nossa vida. E compreender que todos os acontecimentos que aqui ocorrem comigo ou próximo de mim têm uma razão de ser. Consequência de alguma situação. Muitas vezes nós não temos capacidade de compreender essa situação que levou àquela consequência. Um dia vamos entender isso. Hoje, resignação, compreensão, afastar a revolta do nosso coração. Porque num primeiro momento, nós nos sentimos desamparados quando perdemos um ente querido. Nos sentimos desamparados, sozinhos. Mas esse sentimento deve passar com os dias. E confiando em Deus e sabendo, pelos ensinamentos que recebemos, que nunca estamos desamparados, mesmo quando nos sentimos desamparados. Nunca estamos desamparados. Sempre o Pai está do nosso lado através de um mensageiro, desencarnado ou encarnado, a nos auxiliar. Um amigo, um familiar, que nos dá um conselho, que se aproxima da gente, que fica do nosso lado. Não precisa nem falar nada nesse momento de dor, mas apenas estar do nosso lado. Já está nos ajudando. O Pai colocou essa criatura do nosso lado, para que nós pudéssemos passar por esse sentimento de separação de maneira mais calma, mais tranquila. E buscarmos nos ensinamentos espirituais, evangélicos, a força necessária para suportarmos essas situações difíceis que passamos por aqui. Ah, mas será que Deus está magoado comigo? Ele está me punindo? Por isso que levou meu filho, criança ainda, jovenzinho? Será que Ele está me punindo por erros que eu cometi no passado? Afaste esse sentimento da sua cabeça, meu irmão. Não fique se punindo por coisas que você não sabe.
E se na programação reencarnatória daquele filhinho que prematuramente desencarnou, na programação reencarnatória dele, ele só precisava daquele pequenino tempo aqui para sua evolução? Nós não sabemos. Daí a importância de mantermos a confiança em Deus diante de tudo que nos acontece. Porque tudo nos será mostrado. Neste item, tem logo de início aqui uma frase muito interessante. Para compreenderdes que o bem frequentemente está onde credes ver o mal, a sábia previdência aí, onde credes ver cega fatalidade do destino. Há de existir a sábia previdência aí, credes ver cega fatalidade do destino. Significa que, quando nós enxergamos somente o lado da dor e da separação, existe algo ali que é para o bem daquele espírito que desencarnou recentemente. E nós, egoisticamente, queríamos que ele estivesse conosco. Mas será que nós não estaremos sendo realmente egoístas de querer assim? Será que se ele permanecesse aqui, na existência material, os seus compromissos do passado, as consequências que ele teria que passar do passado, por decisões do passado, não seriam extremamente dolorosas e ele não teria força para suportá-la? Por isso que ele retornou antes para a vida espiritual, tudo como fortalecimento e preparação e equilíbrio para aquele amiguinho familiar, para na próxima reencarnação ele ter forças para suportar as consequências do que fez lá atrás. Olha só como nós não temos condições de compreender todos os pontos de vista dos acontecimentos da vida. Só o Pai. Então nos cabe termos o equilíbrio e a confiança em Deus, que tudo o que está aqui segue as suas leis. Tudo segue as suas leis. Outra passagem. A morte prematura, frequentemente, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra assim preservado das misérias da vida ou das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Justamente o que nós falamos há pouco. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo na terra. E quem somos nós para criticarmos as decisões do Criador? Se ele retorna ao plano espiritual, está de acordo com as leis de Deus. Precisamos compreender isso. Outra situação que nos leva à grande reflexão é essa outra passagem. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os embriaga de alegria, mas também vossas dores desarrazoadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vem de encontro o que já refletimos aqui hoje a respeito dos nossos pensamentos, dos sentimentos que estamos irradiando. O irmãozinho desencarnado, ele tem muito mais facilidade de absorver, de sentir o que nós estamos sentindo e pensando aqui, diante da sua liberdade espiritual. E se nós o amamos, queremos o melhor para ele. Então fica aqui a lição de hoje. Como é importante afastarmos
a revolta diante desses acontecimentos que todos nós estamos sujeitos aqui. E que nós não perdemos pessoas queridas, pessoas amadas, nós não perdemos, apenas estaremos separados momentaneamente, porque o tempo da nossa existência aqui é muito pequenino em comparado à eternidade da nossa condição espiritual. E vamos estar juntos num outro momento, quando for cumprida a lei de Deus e a sua vontade. Meus amigos, o objetivo aqui é justamente esse, para que aquele que estiver passando por esse momento, por essas dores, reflita diante de todo esse ensinamento do Evangelho. Pense o que é melhor, não para mim que fico aqui, não para mim, mas o que é melhor para aquele que retorna à verdadeira morada. O que eu tenho que fazer para que ele esteja numa condição melhor no plano espiritual? O bom pensamento, afastar a revolta, desejar o bem e a recuperação, e confiança em Deus, para que aqui a gente continue a seguir os desafios, cumprindo os desafios da nossa existência, até o momento da chegada da nossa hora de retornar ao plano espiritual. Esse é o ensinamento de hoje. Vamos à oração? Mestre Jesus, nos envolva com seu amor, com a sua luz, que possamos, através da doutrina, encontrarmos o caminho melhor a ser seguido, que tenhamos condições de equilibrar os nossos sentimentos e pensamentos, buscando dar cumprimento às vontades de Deus, compreendendo os acontecimentos da vida, compreendendo a nossa situação de espíritos imortais, e que essa existência material ela é passageira e curta, e que nós possamos, quando chegada a hora, retornar ao nosso plano espiritual, à nossa morada, e estarmos em condições de equilíbrio e paz de espírito. Assim seja. Fiquem na paz de nosso Mestre Jesus. Até o próximo encontro.